E aí pessoal, tudo bem? Bora falar de testosterona? Vamos lá, testosterona. Isso eu vou me sentir confortável de falar porque a testosterona, na verdade, é uma das substâncias que particularmente eu gosto muito pelos seus efeitos benéficos para a saúde, pelos seus efeitos estéticos muito bons, né? E pela tolerabilidade das pessoas, que a grande maioria toleram muito bem. Então, basicamente, o que é a testosterona? É um hormônio que é extremamente abundante no corpo humano, sobretudo no sexo masculino. No sexo feminino você tem uma menor quantidade, porém é importante da mesma forma. Basicamente, quais os efeitos delas? Né? A testosterona ela é encontrada de forma sintética sobre vários ésteres. Né? A gente existe hoje a testosterona em forma de testosterona base, que é a testosterona pura, que geralmente é feita na forma tópica. A testosterona injetável, que aí ela tem diversos ésteres. E a testosterona na via oral. Né? Todas com os efeitos muito semelhantes, né? Com uma concentração bacana e com uma disponibilidade no sangue muito legal. O que diferencia um éster de outro? Basicamente, todas exercem os mesmos efeitos no corpo. Né? Porém, o que diferencia um éster do outro é o tempo de ação no organismo. Então você pega um éster cipionato de testosterona, ele vai ter uma ação mais longa do que o propionato de testosterona, mas basicamente vai exercer os mesmos efeitos no organismo. Para que ela serve, na verdade? Naturalmente, ela é um hormônio que dá as características sexuais secundárias nos homens, né? Como voz mais grossa, como a barba, como os pelos mais grossos, como uma massa muscular mais avantajada, como um nível de gordura menor. Ela tem algum efeito de proteção de neurônios, né? Por isso que a gente observa que a incidência de Alzheimer é muito maior em mulheres. Ela tem um efeito muito bom sobre a massa muscular, né? Por isso que os homens têm uma força física maior que as mulheres. E ela tem um efeito também muito bom sobre a redistribuição de gordura, né? Por isso que você vê que os homens têm uma quantidade de gordura corporal, isso no peso adequado, em relação à mulher, muito menor, né? E não, de que ponto que ela entra dentro da endocrinologia, dentro da medicina esportiva, dentro da fisiologia do esporte? Ela melhora demais a síntese de proteína muscular. Ou seja, todo aquele processo de machuca a fibra muscular, cicatriza, machuca, cicatriza, você tem uma redução do tempo disso acontecer. E aí a sua musculatura ela começa a fibrosar, quer ficar mais dura, e começa a hipertrofiar, quer ficar maior. Então a testosterona ela tem receptores específicos no músculo, receptores específicos no tecido adiposo e receptores específicos no nosso cérebro. Né? Não onde ela age basicamente no músculo, falando de hipertrofia, falando de construção muscular. Ela age no DNA da célula muscular. Ela se liga no DNA, aumenta a síntese de proteína através da resposta com RNA mensageiro, e aí você consegue construir toda essa proteína muito mais rápido do que forma natural. Né? Então, quando ela é utilizada para finalidade estética, acima um pouco do normal, que isso é variável de homens e mulheres, né? E você acelera esse processo, obtendo um aumento de força considerável, um aumento da queima de gordura, mas não é direto, um aumento da queima de gordura porque você tem um aumento do quê? Da taxa metabólica basal, porque construir músculo gasta muita energia. Né? Para você ter uma ideia, 1 kg de músculo gasta em torno de 80 calorias só para existir no seu organismo, enquanto 1 kg de gordura só para existir gasta 5 calorias. Então, meu amigo, quem tem muita gordura tem metabolismo lento, não adianta reclamar. Quem tem muito músculo pode se dar o luxo até de comer um pouco a mais, que você vai ver que não vai acontecer nada, né? É só para manter a estrutura muscular. Bom, voltando no jeito de ação da testosterona. Ela se liga nesse DNA, aumenta a síntese de proteína, né? Aumenta a entrada de nutrientes no interior da célula, né? Como compostos nitrogenados, e isso acarreta o quê? Ganho de força, você prolonga a fadiga muscular, né? E você tem uma construção muscular muito mais acentuada, né? Isso ao longo do tempo, fazendo uso responsável, porque não é de qualquer jeito, precisa do acompanhamento médico, né? Por quê? Porque como qualquer medicação, pode ter seus efeitos colaterais. Então tem que ser controlado e monitorado no uso disso. E sempre vale lembrar, no esporte profissional ele é considerado doping, ele é proibida. Né? Então não é de qualquer forma que isso vai ser usado, né? Sobretudo para um atleta profissional competidor. Né? O que basicamente eu gosto dela? O efeito de bem-estar. Essa medicação dá uma disposição muito boa,
O efeito de foco e concentração. Basta lembrar que o sexo masculino é mais racional e o sexo masculino é bem mais emocional, né? O efeito de força, que é maravilhoso. Basicamente ela participa de todos os ciclos, né? Quando a gente fala em ciclo de construção muscular, de melhora física, de bem-estar, de longevidade, a testosterona sempre é usada como base. Então, no meio, né, do mundo fitness, a testosterona é conhecida como test is best, porque realmente ela é uma das melhores medicações a serem usadas e uma das mais seguras em qualquer via, desde que na dose correta, né? Eu sempre falo para meus pacientes, gente, qual a diferença básica entre medicação e veneno? A dose. Então tenha muito cuidado do que forma que você vai usar isso, né? Então vamos lá. Como que é feito isso daí? A medicação, ela é usada para quê basicamente, né? Melhorar libido, melhorar disposição, melhorar a força e melhorar a construção muscular. Pode ser associada com algum outro tipo de fármaco? Pode, não tem problema nenhum. Ela até terá um efeito bacana de sinergismo, que é um efeito de ajuda, porque os derivados sintéticos da testosterona, da dihidrotestosterona, eles agem em outra via. Eles são, a gente chama de anabólicos categoria 2, que agem no receptor androgênico, receptor fora da célula muscular. Então você tem algo que age dentro e algo que age fora, você tem o que? Um efeito de ajuda. Então ela é muito bacana porque ela não deixa a disposição, o libido, a força física cair durante qualquer ciclo, né? Então ela é muito usada para essa finalidade. E é uma das drogas que eu gosto mais também pelo efeito de bem-estar que ela proporciona a todos os pacientes, né? Então, pessoal, fica a dica. Testosterona, existem maneiras de usar ela. A correta e a incorreta. Tem a dose para mulher, tem a dose para homem. Mulher pode usar? Pode, desde que na dose correta. Mulher tem testosterona, né? E o que a gente observa muito? A grande maioria das mulheres usam pílulas anticoncepcionais, que acabam por ter um efeito contrário à testosterona, diminuir a mesma no sangue. Então o trabalho de construção muscular e de queima de gordura começa a ficar um pouquinho mais complicado nessas situações. Devo parar a pílula? Não, não é bem por aí. Se ela te traz o benefício, né, da anticoncepção, talvez não é a melhor ideia, né, mesmo porque a testosterona não tem esse efeito anticoncepcional, né? Porém existe um uso racional para fazê-lo em mulheres, porque a mulher, por vir de fábrica, vamos dizer assim, com menos testosterona, o pouco que você melhorar isso, ela já vai responder muito bem. Então fica a dica, pessoal. Uso consciente, procure um profissional habilitado para fazer uso de qualquer tipo de coisa. E lembrem, sempre a gente tem que monitorar com exames, né? Um grande abraço a todos, fique com Deus e fica a dica. Até a próxima. Dá um joinha lá, se inscreve e dá uma força pra gente continuar fazendo vários vídeos. Um abraço!